Deixa eu dar um recado aqui ao ministro Gilmar Mendes, que numa sessão agora do STF disse que todos os ministros são amantes do regime chinês. Por que vocês não somem daqui, vaza daqui e vai morar lá na China? Vai pra lá. O que vocês estão fazendo aqui ainda? Vocês dão sorte porque eu não sou presidente do Senado. Porque se eu fosse presidente do Senado, vocês podem ter certeza de uma coisa. Já teria colocado pedido de impeachment tanto de Vossa Excelência, do Alexandre de Moraes, porque eu não tenho medo. Presta bem atenção na fala do ministro Gilmar Mendes. Olha isso aí. Do ministro Flávio Dino, dizendo as mesmas coisas que Bolsonaro tem dito para defender urnas auditáveis, né? Dino é autor de um dos projetos que tramitou na Câmara, com o comprovante em voto, comprovante em papel, comprovante impresso do voto, tal como o Bolsonaro, tal como o Neto de Brizola, tal como o Roberto Requião. O projeto de Bolsonaro foi aprovado. Dilma sancionou, Dilma vetou e foi derrubado o veto de Dilma. Só foi derrubado pelo Supremo, que não queria o voto, o comprovante do voto. E o que originou toda essa celeuma? O voto é do povo. O povo é a origem do poder. O voto é o que há de mais sagrado da democracia. A pessoa tem que ter todo o direito dessa transparência em que ele entenda como seu voto está sendo contado. Bom, mas enfim. Eu estou sendo monitorado por uma pessoa usando dinheiro público que está recebendo comunistas de uma ditadura para implementar o sistema que eles têm. Para o quê? Para quê? Para proteger o quê? Acredite ou não? A liberdade de expressão. Nós chegamos ao cúmulo do ridículo com isso que está acontecendo. Isso é indefensável! Indefensável! Isso é criminoso, deputado! Hoje estão fazendo conosco, mas nós voltaremos ao poder, e o senhor sabe disso. O governo está tão radioativo, está tão podre, que até os senhores que apoiam o Lula sabem disso. O próximo governo vai ser de direita. Vai ser o Bolsonaro ou quem o Bolsonaro escolher. Isso todos sabem, até quem odeia a gente já entendeu. Aí eu pergunto, se no próximo governo nós começássemos a fazer isso, os senhores aceitariam? Dinheiro público para financiar as redes sociais de cada um dos senhores. Você acha que seria certo? Isso é democrático? Ou está acontecendo agora? Agora está acontecendo. Em pleno 2025, o Congresso se vendo obrigado a criar uma subcomissão que tem como único objetivo combater a censura que está sendo implementada no Brasil. Uma censura que está agora perseguindo jornalistas e comediantes, presidente. Colega Lucas. Nós tivemos recentemente uma jornalista que divulgou dados públicos e foi multada em R$600 mil por divulgar dados públicos. Ela não pegou nenhum sigilo secreto, nenhum inquérito sigiloso. Ela pegou dados públicos do portal da transparência, divulgou e foi multada em R$600 mil. Provoquei um pouco esse tema e eu não me animo muito a tentar definir a natureza desta entidade. Eu acho que é um consenso entre nós de que é preciso uma entidade. E isso é fundamental. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né, do Xi Jinping, né, que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? E essa coisa do público e do... Essa frase é do Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, né? Aí vocês acham que para por aqui? Não. Olha só agora, no julgamento da regulamentação das redes sociais, o próprio Barroso confessando na palavra censura. Olha só o que o Barroso fala. Isso é um afronto. Sabe o que é o pior de tudo? É ver o Senado não fazer nada. O Senado não tomar nenhuma atitude. Mas eu vou continuar aqui. Porque o que eu tenho é minha boca. Porque eu não tenho rabo preso. Eu não tenho um processo dentro do STF, nem vou ter. Então eu vou continuar aqui escancarando tudo pra vocês. Vocês podem ter certeza disso. Eu não tenho medo deles. Eu tô aqui por vocês. Agora presta atenção na fala do ministro Barroso. Olha só o que ele fala. Evidentemente criminoso. Concordo plenamente. Nesse caso, concordo plenamente. A minha dúvida é se num debate não vote em prefeito ladrão. Aí a plataforma é que tem que decidir se tira ou se não tira, entendeu? Eu acho que, na verdade, as plataformas também têm condições de fazer uma avaliação se está-se diante de um caso manifestamente criminoso ou não. Eu tenho um exemplo. Eu teria dúvida se num debate público eleitoral, se isso não dependeria de iniciativa da parte ou se a gente teria que impor à plataforma o ônus da remoção, entendeu? Ela fazer
a censura, ou ela fazer a avaliação do que pode e do que não pode. Presidente, essa é a minha dúvida. Presidente, eu acho essa questão importantíssima mesmo. Mas vamos dizer, num debate, mesmo que público, alguém acusar outra pessoa em público de estuprador. Porque o ladrão, corrupto, mesmo que seja, e é uma ofensa, no debate político é uma ideia. Agora, de pedófilo, de estuprador. Eu acho que é essa questão que... Mas aí eu entendo concordar nesse ponto, sim. Essa é uma acusação... Eu entendo que ninguém aqui, acho que discordaria, como Vossa Excelência disse. Por isso que eu peço o apoio de cada um de vocês. Eles formaram a maioria para poder regulamentar as redes sociais, para poder calar os parlamentares que vão para cima, como eu vou todos os dias. Mas eu não vou parar. Eu vou continuar aqui todos os dias. Por isso que eu peço o apoio de vocês, para quem está me vendo pela primeira vez aqui, sabe, me seguir no meu canal aqui, porque esse canal aqui é para isso. É para poder desmascarar, escancarar tudo o que acontece no Brasil, tanto no governo Lula e tanto o STF. E eu peço para vocês, eleitores brasileiros, o ano que vem tem eleição para Senado. São 2 vagas. Presta bem atenção nos candidatos no ano que vem. Puxa a capivara dessa turma e vê se tem processo no STF. Porque se tiver processo no STF, não vote. Porque vão ficar de joelhos para os ministros do STF. Sabe por que eu vou para cima? Sabe por que eu assino pedido de impeachment? Porque eu não devo nada. Eu não devo nada. Eu não tenho um processo no STF e nem vou ter. Eles dão sorte de eu não ser o presidente do Senado. Porque se eu fosse presidente do Senado, pode ter certeza que eu tinha colocado impeachment deles já há muito tempo. Mas eu vou continuar aqui, tocando, tacando o dedo na cara. Sabe, tocando o dedo na ferida, representando todo o povo brasileiro. Contem sempre comigo. Vamos pra cima, tamo junto. Aí perguntaram 1000 coisas a Bolsonaro. Eu disse, olha, ninguém me deu voz de prisão. O almirante Garnier depois confirmou outra coisa que ele disse, né, que nunca a tropa da Marinha esteve pronta para dar o golpe. Né? Assim como o ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, disse que o papel que acharam na casa dele foi um papel trazido por um assessor que mandaram para lá, mal escrito, com erros de português, com erros de concordância, né? E que a tal minuta do golpe, né? Que acharam na casa do Anderson Torres, e inclusive com o nome errado do Supremo. A pessoa que escreveu não sabia nem o nome do Supremo Tribunal Federal, né? E, bom, mas enfim, quem mais que teve lá? Tem o general Heleno, que respondeu as perguntas sobre ele dirigindo a ABIN, né? Enfim, ficou por isso, né? E expôs as narrativas fantasiosas de uma parte da mídia brasileira. Ainda bem que isso foi público, o interrogatório foi público, as pessoas puderam entender, puderam perceber. E a gente percebe quando uma pessoa está mentindo, quando uma pessoa está pressionada, quando uma pessoa está com peso na consciência, né? E aquela exposição ali. Bolsonaro chegou ao ponto de, se o senhor permite uma brincadeira, e Moraes, ameaçador, né? Porque disse, consulte primeiro seus advogados, né? Mas ele não consultou, disse que queria convidá-lo para ser meu vice. E aí eu digo, declino novamente, porque ele tinha declinado já do convite para assistir a uma chegada de Bolsonaro em qualquer cidade do Nordeste. Então foi um clima ameno, né? Bolsonaro pôde dizer, o golpe é abominável, tudo que eu fiz ficou dentro das 4 linhas, ele levou a Constituição para lá, para mostrar a fidelidade dele à Constituição, o que pode parecer até uma certa ironia ou crítica ao Supremo, né? Mas, enfim. Quanto ao Supremo na Argentina, a Suprema Corte da Argentina, ela deu voz de prisão, deu ordem de prisão, decretou a prisão da Cristina Kirchner. Foi 2 vezes presidente e foi vice-presidente no último, do Fernandes, aliás, do presidente Fernandes. Ela vai ficar em casa, vai ficar presa em casa, 6 anos de prisão. Vai ficar presa em casa por causa da idade dela. É prisão domiciliar, não vai ter, assim, grandes... Mas aí eu lembro que eu estava lá daqui a pouco eu lembro o nome da cidade, fica perto de uma geleira muito conhecida, lá na Argentina, na Patagônia, onde está
a grande propriedade dos Kirchner. E aí os moradores lá me contam que a polícia já esburacou tudo, procurando o ouro enterrado. Tanto que foi a corrupção do casal Kirchner. Bom, e na Colômbia, já que eu estou falando da Argentina, na Colômbia, eu tenho acompanhado de perto as pessoas, amigos lá que me mandam, está cada vez mais a insinuação de que o presidente Petro, o esquerdista Gustavo Petro, que com discursos de ódio e de certa forma, estimulou esse atentado que teve a execução nas mãos de um jovem de 14 anos. Quer dizer, ou influenciou a cabeça do jovem ou alguém mandou. Está se falando de FARC, a guerrilha que fez um acordo de paz com o governo colombiano em 2016 e que parece que não está cumprindo, pelo menos uma parte dela. Aqui no Brasil tivemos um acordo de paz feito em 1979, se não me engano, em 28 de agosto, no governo Figueiredo, em que esqueceu todos os crimes de sequestros, de assassinatos, de bombas, de assaltos a banco. Eu fui um dos assaltados, né? E os crimes conexos, aqueles que prenderam, que torturaram também. Anistia significa esquecimento para todo mundo, aqui no Brasil. E a gente vê que aqui também não se cumpriu esse acordo tácito que veio com a Lei Geral de Anistia, ampla, geral e restrita, e continua o desejo de vingança, de ódio, partindo de alguém que tomou a iniciativa. O primeiro ataque foi a bomba lá no aeroporto de Guararapes, né? E matou gente, matou um jornalista, tirou a perna de um goleador de Santa Cruz, né? Tirou a mão matou um almirante, se não me engano, arrancou a mão de outro, mas enfim, que era para matar o Costa e Silva. Mas enfim, voltemos à Colômbia. Houve ataques hoje, a bomba, drones, uma moto que explodiu, matou um policial. Nós tivemos agora uma outra jornalista que foi multada também. Escutem essa. Gilmar Mendes condenando uma jornalista, por excesso de ironia. 150 mil reais. Excesso de ironia, colegas. 150 mil reais por jornalista. Nós temos jornalistas aqui nessa comissão. Imagine vocês que são jornalistas dessa comissão se tivessem que exercer a sua profissão hoje. Vocês teriam coragem de divulgar algum dado público que pudesse ofender ou falar a verdade sobre a renda de uma autoridade do judiciário? Eu duvido. Duvido que vocês teriam coragem de fazer isso hoje. Teriam coragem de fazer ou tecer alguma crítica a uma autoridade do judiciário hoje? Duvido também. Então nós tivemos um comediante que foi condenado a 10 anos de prisão por piadas. Piadas. Lá atrás, colegas, em 2019, quando nós dizíamos: esse dragão ainda vai ficar faminto bastante, onde apenas a direita não saciará sua fome. As pessoas diziam: não, vamos deixar esse dragão tá só devorando os nossos inimigos políticos. Então vamos liberar o dragão. Olha o que está acontecendo. Comediante, jornalista de uma imprensa de esquerda, sendo condenado a 600 mil reais. Comediante, 10 anos sendo condenado. Agora nós tivemos o filho de uma deputada, uma adolescente de 17 anos, que eu conheço ele, é um coitado, nunca falou nada, não cometeu crime nenhum, teve suas redes derrubadas. A mãe da deputada Carla Zambelli também tendo suas redes deletadas. Colegas parlamentares, imagine uma coisa, um dia você falar uma coisa que o Moraes não gostar. Isso pode acontecer, tá? Hoje vocês podem concordar com muitas coisas que ele faz, mas vai chegar um dia que vocês poderão falar algo que ele não vai gostar. Aí sabe o que vai acontecer? Suas famílias entrarão no jogo. Onde nós chegamos nesse ponto? Como é possível? Lá no início, não, tudo bem, deixa ele censurar esse pessoal radical aí, porque o Brasil precisa disso. O Brasil precisa que filhos de deputados sejam censurados também? Faz bem para nossa democracia? Ou que uma senhora de 74 anos, cheia de comorbidade, cheia de doença, também precise ser censurada? E aí eu entro nesse momento no meu segundo requerimento. Como os senhores sabem, todos tiveram o desprazer de testemunhar recentemente, o nosso presidente e a primeira-dama foram a uma ditadura comunista, onde eles pediram para que esse ditador comunista enviasse ao Brasil um emissário para implementar no Brasil o sistema de censura que existe lá. Para quem não conhece, na China existe uma coisa chamada Golden Shield. O Golden Shield é o seguinte:
há um constante monitoramento das redes sociais que são controladas, aprovadas pelo regime totalitário da China, onde, se você escrever "eu discordo do Partido Comunista Chinês", em questão de minutos, a Polícia Federal, a polícia comunista vai te buscar na sua casa. Deputado Lucas, eu não estou exagerando. Se você escrever "eu discordo, eu não acredito, eu não confio no Xi Jinping ou no Partido Comunista Chinês", é questão de horas. Eles sabem onde aquilo foi, qual dispositivo foi usado, onde estava, e a polícia vai lá e te busca. Esse sistema, o Lula e a Janja foram lá na China para pedir para que eles viessem aqui no Brasil ajudar a implementar. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Nós estamos aqui na Comissão da Comunicação, que um dia vai deixar de existir, porque a comunicação do Brasil está prestes a deixar de existir. E aí, para chegar no requerimento, porque esse é tanto absurdo, o Lula disse recentemente que os emissários do comunista, do ditador, viriam ao Brasil, e quem cuidaria dessa política internacional de se implementar no Brasil que se usa na China seria o Sidônio. O Sidônio, que é o marqueteiro do Lula, responsável pela comunicação do presidente. Não é o Ministério da Comunicação, tá, meus amigos? É a comunicação do presidente. É o cara responsável por divulgar o que o Lula faz de bem, esconder o que ele faz de mal. Ele foi escolhido para debater política internacional de como censurar o Brasil. Aí, como se isso não fosse o bastante, e essa aqui é de cair os cabelos, tá? Como se isso não fosse o bastante, foi veiculado extensivamente na imprensa de que a SECOM do Sidônio está por trás de um esquema financiado com 54 milhões do dinheiro público para monitorar os adversários do Lula nas redes sociais. Monitorar, duas coisas, estão lá. Minerva e Beoba, né? Como é que chama? Rede Minerva, financiada com dinheiro público, sob o comando da SECOM, para fazer monitoramento constante dos adversários do Lula, dos políticos. E acreditem ou não, no relatório que foi publicado, sabe qual nome estava lá que deveria ser monitorado? O meu, deputado Lucas. Eu estou sendo monitorado por uma pessoa, usando dinheiro público, que está recebendo comunistas de uma ditadura para implementar o sistema que eles têm. Para o quê? Para quê? Para proteger o quê? Acredite ou não? A liberdade de expressão. Nós chegamos ao cúmulo do ridículo com isso que está acontecendo. Isso é indefensável. Indefensável. Isso é criminoso, deputado. Hoje estão fazendo conosco, mas nós voltaremos ao poder, e o senhor sabe disso. O governo está tão radioativo, está tão podre, que até os senhores que apoiam o Lula sabem disso. O próximo governo vai ser de direita. Vai ser o Bolsonaro ou quem o Bolsonaro escolher. Isso todos sabem, até quem odeia a gente já entendeu. Aí eu pergunto, se no próximo governo nós começássemos a fazer isso, os senhores aceitariam? Dinheiro público para financiar as redes sociais de cada um dos senhores. Você acha que seria certo? Isso é democrático? Ou está acontecendo agora? Agora está acontecendo. Então eu peço encarecidamente que a gente possa, verbalizar a indignação com o que está acontecendo com o nosso país. Eu estou vendo que são poucos canários de mina de carvão. Então eu fico fazendo aquele clamor pelo bom senso, que volte a reinar aqui. Um dia essa Câmara, assim, encheu de orgulho o povo brasileiro com decisões que foram históricas. Mas hoje eu tô vendo que nós temos aí, para contar nos dedos, poucas pessoas que se dispõem a falar o que realmente está acontecendo. E como somos poucos que estamos falando, somos alvos fáceis. Seria muito mais fácil para mim me acovardar, colocar o rabinho entre as pernas e fingir que nada está acontecendo e ficar vivendo do sistema e distribuindo emenda. Seria a coisa mais fácil do mundo para mim. Mas com que cara que eu olharia para os meus filhos? E no futuro? Porque nós temos filhos. O senhor mesmo me disse agorinha, o senhor tem filho. Um dia a gente não vai estar aqui mais, presidente. E quem vai ter que arcar com as consequências da nossa inação e covardia serão eles. Que pode ser que venha um governo de direita e porque o nosso filho ou seu filho disse algo que esse governo não gostou, ele pode ir preso, censurado, multado. Nós estamos aqui para preservar a liberdade em todos os seus espectros. Na liberdade de expressão sendo uma das mais importantes, porque sem ela você não defende as outras. Então eu peço encarecidamente, colegas, não só aprovar esse inquérito, já foi aprovado em bloco, por mais que discordamos em vários aspectos, há limites sendo ultrapassados que se nós não falarmos agora, não teremos voz no futuro para falar novamente. A Gleisi Hoffmann, dando entrevista para Al Jazeera, uma TV
assistida na sua esmagadora maioria pela comunidade muçulmana, por islâmicos e pelos grupos terroristas. E ela dá uma entrevista para Al Jazeera, pedindo para que o mundo islâmico lutasse por Lula. Como assim? Ela está pedindo para o mundo islâmico lutar por um cara que estava sendo responsabilizado, condenado aqui no Brasil? E digo outra, ele estava sendo julgado, não era pelo STF, não, ele podia recorrer ainda. Ele estava sendo julgado pelas instâncias inferiores. Aí o Eduardo Bolsonaro vai lá e apresenta provas, apresenta evidências do que está acontecendo no Brasil. Qual que é a reação da nossa STF? Qual que é a reação da esquerda e da imprensa? Culpar a ele e aqueles que foram visitá-lo, como o caso do senhor, Carol Detone e vários outros parlamentares. Mas o que eles não querem encarar a verdade? Essas consequências que o Brasil está prestes a receber, a sofrer, e com certeza serão consequências graves, presidente, não é porque você foi lá, não é porque o Eduardo Bolsonaro está lá, é por causa das provas do que tem acontecido no Brasil. Quando o ministro Alexandre de Moraes decide responsabilizar uma segunda empresa por atos do dono da primeira, ele atravessou uma linha extremamente perigosa. Quando o ministro Alexandre de Moraes e todo esse sistema que ele sequestrou da justiça brasileira decide censurar uma brasileira naturalizada americana que mora nos Estados Unidos, postando nas redes sociais dos Estados Unidos, quando ele determina a prisão dela, ele atravessou uma linha extremamente perigosa. Extremamente perigosa. Quando ele decide dar uma ordem para uma empresa americana censurar cidadãos no mundo inteiro, no mundo, presta atenção na gravidade disso, gente. No mundo, não é censurar essa pessoa no Brasil, é impedir que essa pessoa possa falar no mundo inteiro. Ele atravessou uma linha que já é patológica. Imagine, meus amigos, imagine, presidente, um juiz do Azerbaijão, num acesso de loucura, de insanidade, de megalomania, tomar uma decisão dizendo que você, presidente, não pode ter rede social no mundo. Que autoridade esse juiz teria para fazer isso? Ou um juiz da China determinando que Van Hatten não pode mais ter rede social no mundo. É um precedente extremamente perigoso. E ao tomar essa decisão, sim, ele colocou o Brasil numa rota de colisão com a justiça americana. Mas não é, e eles querem culpar Bolsonaro, culpar a nós, culpar o senhor, mas não é nada disso. Eles querem esconder o erro que foi cometido. E que continua a ser cometido e de forma agravada pela justiça brasileira. Se é que nós podemos chamar isso de justiça. Então, para concluir, presidente, eu ia falar hoje de várias coisas que o Lula fez, das vergonhas internacionais, na França, de ser corrigido ao vivo na frente de milhões, defendendo o invasor da Ucrânia, né, sendo corrigido pelo presidente da França ali na frente de todos, a vergonha que foi isso, ou do governo brasileiro, sair em defesa do Comando Vermelho do PCC, pedindo para que eles não sejam incluídos na lista de grupos terroristas. Mais uma vergonha, mas não. Nós vamos ter que voltar mais uma vez e falar da perseguição que nós estamos sofrendo. Presidente, para concluir, o problema não é Lindbergh Farias, o problema não é PT. André, nós sempre esperamos o pior do PT e nunca fomos surpreendidos. Eles sempre vão fazer isso. O que eles perceberam, e aí que está o perigo? Eles perceberam que hoje no Brasil, para você destruir, prender, censurar qualquer parlamentar da direita, basta enviar um papel ao STF, à Polícia Federal, à PGR. Mais uma vez, 38 de nós estamos correndo risco sério. Enquanto esta situação não for resolvida, eles continuarão fazendo o pior que eles sabem fazer, porque é só isso que eles sabem fazer. Mas enquanto a gente não souber defender os mandatos e as prerrogativas dos parlamentares e colocar a justiça de volta na caixinha e o STF de volta na caixa deles, o Brasil vai continuar essa escalada autoritária, essa perseguição, e não sei quantos outros discursos como esse terão que ser necessários até que alguém acorde, até que o presidente dessa casa acorde e tome uma atitude. Porque do jeito que tá insustentável. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gustavo Gayer, deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente, deputado Felipe Barros, deputado Adriano Fernandes, inclusive se eu precisar agregar o tempo de líder, eu peço que seja feito automaticamente. Eu quero saudar Vossa Excelência e realmente dizer que tem toda a minha solidariedade. Assinar embaixo da fala do deputado Gustavo Gayer e também da fala do deputado André Fernandes ontem no plenário, que foi muito assertivo em relação a omissão dessa casa, que não é de hoje, mas que, lamentavelmente, deixa os deputados absolutamente a descoberto. E, obviamente, os deputados de direita, os deputados de oposição, porque com os outros não acontece nada. Aliás, os outros perseguem os deputados de direita. Mas eu queria mais que expressar solidariedade, dizer, deputado Felipe Barros, que nós aqui vimos um discurso de um democrata. Vossa Excelência. Nós ouvimos aqui um discurso de alguém que defende a liberdade. Vossa Excelência. Alguém que defende o Estado de Direito.
Vossa Excelência. Alguém que defende esta casa e o Congresso Nacional, em particular essa comissão, Vossa Excelência. Mas temos aqui nessa comissão deputados do PT, e um deles, inclusive, está algumas semanas atrás, deputado Rui Falcão, foi presidente do PT. E a minha dor aqui, senhor presidente, é que todas as suas falas aqui, nos parlamentares do PT, não surtem, a meu ver, nenhum efeito. Talvez o contrário, o efeito de sentir que estão vencendo. Porque o que se faz aqui é falar, e temos que continuar falando, mas a ação de quem deveria vir a ação, que é justamente da presidência dessa casa, dando o respaldo, é muito insuficiente. Não digo que o deputado Hugo Mota não nos receba, inclusive nos recebeu semana passada, tratamos esse assunto dos deputados perseguidos. Mas até agora, pelo menos, não surtiu um efeito que realmente... Não, porque o PT não é democrata. O PT é só democrata quando convém. Quando não convém, quando, aliás, convém o oposto, perseguir, fazer aquilo que os regimes que eles adoram fazem. Regime cubano, antiga União Soviética. Quando eles podem fazer o mesmo que esses regimes fazem contra os seus opositores, eles sabem o que eles fazem? Eles fazem o mesmo. Eu vou sair mais cedo, inclusive, porque o deputado, o ministro Haddad está em outra comissão e eu estou inscrito lá para falar, fazer algumas perguntas para o ministro. Espero que eu não saia de lá taxado. E o deputado Rui Falcão não vai pedir desculpa. Nenhum deputado do PT vai aqui dizer, realmente, senhor presidente, o deputado Lindbergh Farias está se excedendo. O deputado Lindbergh Farias não pode entrar na Procuradoria-Geral da República contra um parlamentar por uma fala sua na tribuna, como ele tem feito. O deputado Lindbergh Farias não contar de um presidente de comissão de relações exteriores que é viajar ao exterior. O deputado Rui Falcão não vai fazer isso. Ele não vai lhe pedir desculpa, porque o PT não é democrata. O PT não defende o Estado de Direito. O PT não defende o funcionamento regular dessa comissão. Aliás, pelo PT, essa instituição pequeno-burguesa, que é o maior instrumento revolucionário, veja só, para desespero dos marxistas, o maior instrumento revolucionário da história democrática mundial, foi a criação dos parlamentos, porque botaram justamente limites no poder absoluto dos monarcas. Foi por meio dos parlamentos que aqueles artesãos, aqueles pequenos comerciantes que tinham de aceitar goela abaixo as decisões dos monarcas, se reuniram e disseram, chega, agora vamos criar um parlamento em que podemos tratar de fato do orçamento e botar limites ao rei. Só que os marxistas não gostam disso, porque na verdade eles não querem ocupar lugares no parlamento, eles querem, deputado Pazuello, ocupar o lugar do rei. Eles querem o lugar do monarca. Eles querem voltar a fechar os parlamentos, como aliás eles fazem em todos os países. Não se enganem, a China aqui estava cheio de supostos deputados durante a reunião do BRICS. China, Irã, outros países ditatoriais. Cuba! Sabe quantos partidos tem nesses parlamentos? Só o comunista. No da China e no de Cuba. Só aqueles que concordam com o regime. Só aqueles que realmente estão alinhados com o que defende o autocrata no poder, o ditador, que é o que o PT adora, a ditadura. O PT adora o Alexandre de Moraes, baba ovo para Alexandre de Moraes. O PT bate palma para Alexandre de Moraes. Mas sabe que no passado criticou o Alexandre de Moraes. Sabe que no passado fez abaixo-assinado para que o Alexandre de Moraes, que mudou de opinião ao longo do tempo, pelo visto, para que ele não fosse ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê, deputado Felipe Barros? Porque assim convém ao PT. Como eu disse no início da minha fala, são democratas só quando convém. Quando convém ser antidemocrata, são antidemocratas. Inclusive, é importante lembrar, fazendo um acréscimo ao seu discurso maravilhoso, irretocável, mas um acréscimo, quando o PT foi ao exterior fazer denúncias sobre um suposto golpe contra Dilma Rousseff, cometeu também crimes naquela oportunidade, porque utilizaram a malha diplomática brasileira, que é do Estado brasileiro, para, por meio dos seus representantes em países mundo afora, dizer que aqui estava em curso um golpe, quando na verdade tudo o que se passou com Dilma Rousseff foi constitucional. Eles cometeram esse crime. Além de terem feito aquilo que bem Vossa Excelência disse, era do direito, viajar, como é do nosso direito, denunciar o que está acontecendo no Brasil, e eles, no entendimento deles, fizeram o mesmo. Cometeram um crime quando utilizaram o aparato do Estado para difundir as suas fake news, as suas mentiras, e hoje são eles que, arautos da verdade, acusam os outros de disseminar desinformação.
Eles são peritos nisso. Eles querem fazer isso sozinhos. E querem que os outros, quando dizem as verdades inconvenientes, sejam taxados, me perdoem, não estou fazendo trocadilho com a Haddad, de disseminar fake news. Por isso, senhor presidente, minha solidariedade a Vossa Excelência, e concluindo mais uma vez, repito, não tenho a menor sombra de dúvida que Rui Falcão não lhe pedirá desculpas. Muito obrigado. Obrigado, deputado Marcel Van Hatten. Deputado General Girão. Senhor presidente, caros colegas aqui presentes, a todos que nos assistem. Senhor presidente, eu gostaria inicialmente de me solidarizar com Vossa Excelência e dizer que isto é mais um absurdo que nós identificamos vindo de uma esquerda radical. Essa sim, eles nos chamam de direita radical, mas na verdade eles se olham no espelho e nos chamam de direita radical. Eles sim é que são esquerda radical. Uma esquerda radical que está cada vez mais consciente de que ou ela faz isso ou então ela não conseguirá no ano que vem sobreviver em função de que o povo brasileiro, o gigante, acordou. Gostaria de perguntar aos colegas aí da Força Aérea Brasileira e também o pessoal do governo se já tem escalado um avião da FAB, deputado Gaia. Eu acredito que já deve ter um avião da FAB escalado para ir para a Argentina buscar a Cristina Kirchner, porque ontem ela foi condenada, então deve estar sendo preparado já esse avião para termos mais uma mulher aqui. Ela vai alegar problema de saúde e assim como a outra veio, ela vai estar chegando aqui também, né? Então Argentina e Peru sendo asilados aqui assim, criminosos ou criminosas condenados. É lamentável isso daí. Gostaria de me solidarizar e dizer para o deputado Evaí Vieira de Mello que o que Vossa Excelência solicitou, deputado Evaí, eu gostaria de subscrever e dizer para o senhor o seguinte: já existe um precedente na história do Brasil atual. O ministro, então presidente do STF, Roberto Barroso, disse na oportunidade que os ministros do STF podem exercer o seu mandato de ministro em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Por quê? Porque eles são onipresentes e oniscientes. Eles viajam para o exterior, como a gente sabe que o Gilmar Mendes viaja para Portugal e volta de lá. Então, termos um deputado como o deputado Eduardo Bolsonaro, que está injustamente sendo caçado aí pelo STF, ou até mesmo a deputada Carla Zambelli também, tendo o direito de um mandato remoto, é um direito nosso de solicitar isso daí, já que o Supremo Tribunal Federal já abriu esse precedente. Gostaria de mais uma vez lamentar, senhor presidente, mas lamentar tremendamente a postura do PT por meio de um deputado até que, pelos cabelos brancos, eu não esperava que isso viesse dele, que quando ele fez uma errada e infeliz interpretação das falas do nosso convidado na semana passada, o Tim Ballard, dos Estados Unidos, responsável pelo filme O Som do Silêncio, O Som da Liberdade, desculpem, quando ele disse que o Tim Ballard tinha ousado dizer que teria policial americano fazendo parte de campanhas aqui, de ações aqui dentro do nosso país. Em nenhum momento o Tim falou isso ou a tradutora falou isso. Liliane foi muito feliz porque ela traduziu corretamente. Era que nós tivéssemos a condição de aqui abrirmos também uma busca na investigação para que esses tráfico de pessoas, especialmente crianças, não acontecesse mais. Infelizmente, houve uma interpretação errada e o papel bonito que poderia ter sido feito aqui na nossa comissão de acolher uma pessoa que defende sim a defesa das crianças, ele sim defende o combate ao crime, ele sim defende a defesa das crianças, ele sim defende o tráfico de crianças na fronteira, que nós temos muito aqui no Brasil, senhor presidente. E a esquerda não quer enxergar isso, quer mais uma vez fazer a proteção de um tipo de roubo, de um tipo de crime, que são os criminosos, os traficantes de pessoas. Já defendem os criminosos nos morros, porque contaram com o apoio do Supremo Tribunal Federal na figura de um ministro, quando proibiu a Polícia Militar do Rio de Janeiro de subir nas favelas. Então quero deixar aqui a minha indignação e dizer para os senhores que eu gostaria de receber aquela resposta. Qual é o avião que já está escalado para ir buscar a Cristina Kirchner lá na Argentina? Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao deputado Sóstenes, nosso líder. Presidente Felipe Barros, vice-presidente, deputado André Fernandes, colegas parlamentares, membros desta comissão. Presidente, a minha missão aqui hoje é uma missão de dever de ofício, mais prazerosa. Como líder de Vossa Excelência tem sido atacado nos últimos dias, não somente Vossa Excelência, como outros membros que, como Vossa Excelência, estiveram nos Estados Unidos, que é o caso de colegas parlamentares do PL, Eduardo Bolsonaro, Carol Detone, Maurício Neves, que lá estiveram nesta representação, e em especial Vossa Excelência, que é presidente da CREDEM, que é o que me consta, não sei se
a informação que a assessoria me passou é 100% fidedigna, é a primeira vez que um presidente da CREDEM é recebido pelo presidente da CREDEM do parlamento americano. Se isso deveria ser motivo de orgulho para essa comissão, não de críticas. Ao contrário, se isso é a primeira vez que acontece na história, por mais que tenhamos colegas aqui que não gostem por questões ideológicas nos Estados Unidos, mas relações bilaterais, que algo que me consta, é uma das principais pautas, deputado Marinho, desta Comissão de Relações Exteriores. Faz parte, é inerente, não somente do presidente, como de qualquer um dos senhores membros dessa comissão, como estou membro aqui, por solidariedade a Vossa Excelência, que já imaginaria que alguns problemas Vossa Excelência poderia ter. E como líder venho aqui parabenizar Vossa Excelência por essa conquista, para esta comissão. Se não é para alguns membros, nós respeitamos. Mas esta comissão tem orgulho de que Vossa Excelência tenha feito já, em tão pouco tempo de presidir essa comissão, história e conseguido algo que nenhum dos presidentes anteriores conseguiram. Então, ao deputado Felipe Barros, meus parabéns, como a esses parlamentares do PL que lá estiveram. Dizer que nós, do PL, vamos fazer tudo o que a política permite dentro da nossa Constituição para defender os nossos parlamentares, os nossos líderes, em especial o nosso presidente Bolsonaro. O que o presidente Bolsonaro, é a leitura de Vossa Excelência, que eu quero aqui também render minha homenagem ao esquerdista, ex-candidato a governo apoiado pelo PT, Requião, pelo Twitter dele, é dizer que não é o STF, não é ninguém, que vai botar medo no que a gente tem de convicção. Nós temos convicção que as urnas eletrônicas precisam passar por um processo de melhoramento e aperfeiçoamento, porque qualquer pessoa que entenda de TI sabe que em TI tudo precisa ser melhorado, tecnologia precisa ser aprimorada. Eu votei, votarei e não tenho medo de dizer a quem quer que seja que nós precisamos no Brasil de voto impresso e auditável. Queira o TSE ou não, nós não vamos abrir mão disso. Assim como também tenho que fazer jus, não sei se temos aqui colega do PDT, que defende essa pauta e é de esquerda a vida toda. E o PDT não é partido oportunista de plantão, deputado Gaia. O PDT tem coerência. Eles sempre defenderam isso, sempre vão defender. Igual nós no PL. Sempre defendemos isso e vamos continuar defendendo. Diferente de alguns, que a depender do momento histórico, a gente defende. É por isso que eu respeito quem tem posicionamento claro com relação a isso. Ora, desde quando aprimorar um sistema eleitoral virou um problema? Ao contrário, isso deveria ser louvável. Aliás, só tem 2 países no mundo, não é isso, deputado Felipe, que tem o nosso sistema igual ao nosso sistema, Bangladesh e Butão. Eu não vou nem entrar no mérito do tamanho desses países, como eles são consolidados como democracia, mas só disso a gente já deveria parar e refletir no Brasil. Mas, como a gente deve respeitar as instituições, este parlamento, por 3 vezes, votou e aprovou, deputado Fausto, voto impresso e auditável, por 3 presidentes diferentes, inclusive um presidente da esquerda, tem que dar o crédito. Sancionaram, mas os eminentes ministros, deputado Girão, do STF, que de vez em quando colocam aquela toga, eu acho que se sentem vice-deus, porque ninguém vai se comparar a Deus para mim, mas sentem vice-deus, decidiram declarar inconstitucional. E aí, nós continuamos. Passou 22. Passou a eleição de Aécio e também questionada, Aécio e Dilma. Será que nós vamos continuar esperando mais 26, mais 30, mais 34, sem aprimoramento desse sistema eleitoral? Aí começam os nossos problemas. Ontem, o colega que tenho muito respeito, que me antecedeu, ontem o nosso presidente, de forma sóbria, equilibrada, foi lá e apresentou todos os seus argumentos, e com toda sinceridade, é que a esquerda tem o hábito de querer colocar em nós e imputar algo que não é pertinente a nós. Nós somos direito e defendemos democracia. Tem 2 sistemas no mundo, 2 sistemas que eu respeito. A liberdade de expressão dá direito de quem acredita defender, mas que para mim são sistemas absolutistas e não democráticos. Um deles é quando acontece a intervenção militar sem autorização do Congresso. Isso é ditadura. Assim como todo país comunista que eu conheço na história, é só ver a cortina de ferro, são ditaduras. Mas é um direito de quem acredita no comunismo vir aqui defender essa porcaria. Porque o comunismo é uma porcaria, mas é um direito
Quem acredita no comunismo, vir aqui defender isso. Assim como é um direito de que eu não gosto da intervenção militar quando não respeitaram nas regras constitucionais, alguém vir e defender uma intervenção do jeito que for. Eu sou contrário. Acho que isso também é um sistema antidemocrático. Agora, é um direito dos absurdos defenderem. Agora, dizer que nós vamos defender pessoas que defendam um golpe, seja ela de esquerda ou de direita, seja ela comunista ou querer um regime militar sem o devido respeito à Constituição brasileira, nós vamos criticar. E o presidente Bolsonaro fez muito bem dizer que tem gente que defende coisa que a Constituição não ampara. O que vocês queriam é que ele fosse lá ontem defender o que não tem amparo constitucional. Mas o presidente Bolsonaro é um democrata e prova isso nos seus 7 mandatos de deputado, disputou a eleição presidencial, ganhou a primeira, a segunda, mesmo continuando defendendo o voto impresso e não conseguindo que isso chegasse a ser concluído o voto impresso auditável, ele deixou o mandato, entregou o comando do país, mas aí agora ficam todas essas pessoas querendo colocar a pecha nele de um golpista. Golpista, e eu fico aqui observando, deputado Gaia, o colega que me antecedeu, elogiar o Alexandre de Moraes. Ora, o Alexandre de Moraes foi nomeado pelo golpista Temer, porque a esquerda chama o Temer de golpista. Aí na hora que convém, e é isto que me deixa assustado, porque a gente tem que ter critério na política. A política se respeita quem tem lado e quem tem critério, Fausto. Não dá. Eu nunca chamei o presidente Temer de golpista. Agora, se ele foi um golpista para ser presidente, quem ele nomeou para ser ministro do STF também é golpista igual. Mas não. Quando está, é ilegítimo. Ele está ilegitimamente no STF. Para os golpistas da esquerda, Alexandre de Moraes é ilegítimo. Não pode estar lá de forma legitimada, deputado André Fernandes. Mas, quando convém, aí a gente aplaude, a gente vira um hipócrita. E o que eu peço, como líder do PL, é que esta mania de hipocrisia nunca venha para nós. Que para nós o que seja certo é certo, o que é errado é errado, o que merece cassação vai para cassação, o que não merece que não seja cassado. Nós precisamos fazer política de forma séria, não da forma que alguns fazem de acordo com a sua conveniência. E terminando, senhor presidente, quero reiterar os meus parabéns a Vossa Excelência, a minha solidariedade a Vossa Excelência, ao deputado Eduardo Bolsonaro, Carol e Maurício, que lá estiveram nessa representatividade com a CREDEM dos Estados Unidos, e nós vamos fazer tudo e ainda mais um pouco o que o PT fez quando Lula estava preso, quando vários parlamentares dessa casa foram em mais de 30 países do mundo falar que o judiciário brasileiro era um judiciário injusto, que tinha condenado para eles inocente. Nós vamos fazer igual ou pior, porque eu aprendi na vida que a gente tem que tratar as pessoas como elas nos tratam. Como quiseram defender o líder deles, e é um direito. Eu nunca critiquei nenhum parlamentar aqui do PT, porque foi no mundo falar o que queriam, que eles acreditavam. Agora, a tática deles é nos criticarem quando nós vamos fazer as nossas defesas. Não nos intimidarão. Parabéns a Vossa Excelência. Vá todas as vezes que forem necessário nos Estados Unidos. A liderança do seu partido tem orgulho do seu trabalho e do que todos os parlamentares fizeram. Muito obrigado. Obrigado, líder Sóstenes. E a título de informação, aquilo que Vossa Excelência disse, de fato é o que procede. Foi a primeira vez que o presidente da CREDEM do Parlamento Brasileiro foi recebido pelo presidente da CREDEM do Parlamento norte-americano. E digo mais, já estamos em agendamento para receber o presidente da CREDEM dos Estados Unidos aqui no Parlamento Brasileiro. Deputado André Fernandes. Senhor presidente, nobres parlamentares que estão aqui nessa comissão, serei bem breve nessa minha fala, até porque acho que esse tema está consolidado e até mesmo a esquerda, líder Sóstenes, não tem argumento para dizer que foi uma atitude errada a da liderança do PT aqui na Câmara dos Deputados, deputado Lindbergh Farias, perseguindo parlamentares, perseguindo o presidente desta comissão em missões oficiais. Todo mundo sabe que a esquerda, partidos de esquerda, o próprio Lula, tem entrevista dele dizendo: cansei de viajar o mundo todo falando mal do Brasil e só falava números, não sabia de onde vinha, mas ficava inventando números. Todo mundo sabe disso. Mas o que me chama mais atenção, e eu deixo aqui a minha solidariedade a Vossa Excelência, o presidente, que com firmeza e com democracia, com diálogo, tem presidido essa comissão, e eu deixo aqui a minha solidariedade, mas algo foi pontuado, e isso aqui é de extrema importância. Quando o presidente da CREDEM traz à tona algo que todos nós sabíamos, mas talvez alguns já tivessem esquecido, quando o então advogado do então à época ex-presidente Lula, e condenado à prisão Lula, Zanin, em 2018, foi à ONU
criticar o Supremo Tribunal Federal. Dizer que o Supremo Tribunal Federal não estava seguindo o devido rito do dever jurídico, do processo legal. Dizendo que o STF, em 2018, palavras de Zanin, até então advogado do Lula, internacionalmente, criticando o Supremo Tribunal Federal e dizendo que o Supremo Tribunal Federal não reconhecia a presunção de inocência do então condenado Lula. Tudo isso passou e o que me chama a atenção, senhores, é que recentemente, aqui na casa do lado, e também lá no próprio Supremo Tribunal Federal, o Senado Federal e a Suprema Corte Brasileira reconheceram que Zanin tinha notável saber jurídico e que tinha conduta ilibada. Ou seja, eles pegaram o histórico do então advogado Zanin, chama a atitude de Zanin de internacionalmente e aí eu não estou falando falar mal de Brasil, falar mal de parlamento, falar mal de deputado, mas de ir internacionalmente, atacar o próprio Supremo Tribunal Federal Brasileiro. E o STF diz que isso é uma conduta ilibada. A própria Corte Brasileira está reconhecendo o precedente e a prerrogativa do brasileiro, do cidadão, assim o fazer. Principalmente se estiver em exercício do seu mandato. Então eu deixo aqui os meus parabéns ao presidente dessa comissão, aos parlamentares que estiveram em missão oficial representando o Brasil mundo afora. Obrigado, senhor presidente.